Um caso impressionante que está chamando a atenção do mundo todo, depois que esse homem, então, foi inocentado, como você disse, o homem mais longevo, com 88 anos, a ser condenado à morte e agora, então, inocentado. Então, ele foi condenado por um assassinato de 4 pessoas em 1966, Yao Hakamada, e ele foi condenado com base no que os advogados dizem que foi uma confissão forçada e também evidências fabricadas. A Suprema Corte do Japão também sentenciou esse homem à morte. Em 1980, há 44 anos, ele ficou preso por 48 anos e há 10 anos ele pôde responder em liberdade a um novo julgamento que foi criado para rever esse caso, então, que é um caso que agora chama a atenção do mundo todo. O advogado de Hakamada disse que essa decisão desse Tribunal Regional do Japão disse claramente que a condenação foi baseada em evidências fabricadas, foi o que o juiz dessa corte disse, e também disse que foi apenas a 5ª vez em que o réu condenado à morte foi inocentado no Japão no período pós-guerra. O que aconteceu para que esse homem tivesse sido preso? Roupas manchadas de sangue foram encontradas num tanque de miso onde ele trabalhava e essas roupas teriam sido as roupas que ele teria usado nesse suposto crime, isso segundo as acusações que foram feitas à época, e com essas acusações ele foi condenado então à morte. Os seus advogados conseguiram então um novo julgamento, isso há 10 anos, e como ele estava com questões de saúde, ele pôde responder a esse julgamento em liberdade, então, portanto, ele já estava solto há 10 anos, mas ainda não se sabia se ele era inocente ou não. E aí o que o juiz desse Tribunal Regional que trouxe essa sentença hoje, inocentou esse homem, disse foi que essas roupas que estavam sujas de sangue, elas não poderiam ter essas manchas de sangue depois de ficarem dentro de um tanque de miso por mais de um ano. Uma história bem complexa, cheia de detalhes aí que a justiça então ficou investigando durante esse último período. E aí o que os advogados também dizem? Que essas 4 pessoas que foram mortas eram o chefe de Hakamada, a esposa do chefe e seus 2 filhos. Eles foram esfaqueados até a morte e ele, depois que foi acusado desse crime, ele passou por um interrogatório de 20 dias, 12 horas por dia, e ele foi espancado e também foi torturado para que ele confessasse esse crime que ele não cometeu, mas depois ele disse que ele só teria confessado esse crime, teria se colocado como culpado desse crime por causa dessas torturas que ele sofreu. Só para finalizar, Elisa, o Japão ele é conhecido por uma justiça muito rigorosa. 99% das pessoas que são acusadas são presas no Japão, e também o Japão é um dos poucos países dentre os mais avançados do mundo que ainda tem pena de morte. Então esse caso também trouxe uma discussão muito grande sobre a pena de morte, inclusive com a Anistia Internacional se manifestando contra a pena de morte, visto aí esse caso, por exemplo, de um homem que depois de tanto tempo foi inocentado. Eu volto com você. Oi, Asbeck, impressionante essa história, hein? Impressionante. Preso por 48 anos, estava no corredor da morte. Muito obrigada, hein, minha querida? E toda a conexão com a notícia, mesmo em meio à chuva ali. Obrigada, Priscila Asbeck. Essa matéria, vou deixar aqui a sugestão para vocês, tá? Dessa matéria no site da CNN. Tem uma foto, inclusive, da irmã dele, cuidando dele. Dizem que agora ele está muito debilitado, saúde mental, que ele se desconectou da realidade, assim, que ele não interage mais direito com as pessoas. Aqui a irmã cuidando dele. Impressionante. E tem aqui, ó, a matéria é bastante grande, tá? Além das explicações já ótimas da Priscila Asbeck, você pode ler essa reportagem no site da CNN Brasil.